Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. É uma alegria muito grande estar novamente aqui no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier para estudarmos mais uma noite. Antes de passar a palavra para o nosso irmão Luiz Adriano, da Sociedade Espírita Luz do Oriente, nossa casa co-irmã aqui de Joinville, Santa Catarina, iremos chamar nosso irmão Paulo para uma leitura de harmonização. Por favor, Paulo. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do querido Chico Xavier. Número 122, Pecado e Pecador. Abre aspas. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Fecha aspas, João 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família, em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais interiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou esta diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Muito oportuna a mensagem de tema o pecado e o pecador, para nós repensarmos mais uma vez de que em que pese as distensões sociais, os conflitos, os antagonismos, as oposições, essas visões, perspectivas entre o bem e o mal, somos todos filhos do mesmo Criador. Mesmo os assassinos, os corruptos, os ladrões, os destruidores de lares e famílias, também são filhos de Deus. E nutrir ódio por quem quer que seja não vai nos tornar criaturas melhores e nem tampouco ajudá-los na condição que transitoriamente vivenciam e que seguramente em outras existências nós mesmos já vivenciamos. Como o querido Chico Xavier nos disse, o ódio que nós julgamos ser a antítese do amor não é senão o amor que adoeceu gravemente. Mas a doença passa e a criatura se recupera. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus em prece e gratidão por esses momentos que passaremos juntos, pedindo à espiritualidade amiga que esteja conosco, nos auxiliando, ampliando a nossa percepção para que consigamos absorver os ensinamentos que serão ministrados hoje pelo nosso amigo, confrade Luiz Adriano, que por sua vez pedimos que ele seja inspirado, intuído e que possa
trazer para nós os frutos do estudo sobre o tema dessa noite. Existe fatalidade. Que os bons espíritos estejam conosco e que consigamos aprender um pouco mais. Que assim seja. Mas, Adriano, fique à vontade. Muito boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a essa casa. Uma alegria a gente poder estar novamente presencial nas casas espíritas, depois de um longo tempo de somente atividades virtuais. Não que elas não tenham sido proveitosas, mas a convivência, o estar na casa espírita é motivo de muita alegria. E o tema que a gente vai abordar na noite de hoje, ele se encontra no Livro dos Espíritos, do item 851 a 867. E a gente colocou ele como uma pergunta: existe fatalidade? E é sobre isso que nós vamos refletir. Então, o Livro dos Espíritos, organizado em 4 partes, das perguntas 1 a 75, ele fala das causas primeiras, que depois se desdobra de alguma forma no livro A Gênese. Do mundo espírita ao mundo dos espíritos, a segunda parte, das perguntas 76 a 613, que se desdobra no livro dos médios. Das leis morais, 614 a 919, se desdobrando ao Evangelho segundo o Espiritismo. O item que nós vamos abordar se encontra nessa terceira parte, dentro das leis morais. E a quarta parte do livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, que vai da pergunta 918 a 1019, se desdobrando depois no livro Céu e Inferno. Então, como falamos, o item que nós iremos abordar, ele está dentro da lei de liberdade. A fatalidade se encontra abordada dentro da lei de liberdade, que está na terceira parte das leis morais, e aqui estão apresentadas as leis morais que estão descritas e estudadas dentro do Livro dos Espíritos. A lei de liberdade, dentro do capítulo 10, a 9ª lei, e dentro da lei de liberdade temos esses tópicos: a liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, na sequência do livre-arbítrio, a fatalidade, que é o tema da noite de hoje. E já observamos, então, que a fatalidade está dentro da lei de liberdade e abordada na sequência do livre-arbítrio, que seria um outro tema. Nós necessariamente vamos passar rapidamente pelo livre-arbítrio, porque a compreensão dele irá nos trazer uma compreensão clara ou melhor a respeito da fatalidade. Então, fatalidade, perguntas 851 a 867 do Livro dos Espíritos. Nós vamos primeiro fazer uma reflexão mais livre sobre o tema e depois vamos passar por algumas das perguntas para ver o que os Espíritos responderam ao Sr. Allan Kardec. Existe fatalidade? Bom, vamos entender o que significa a palavra fatalidade. Fatalidade é aquilo que não se consegue evitar. Ou seja, independente do que a gente venha a fazer, aquilo vai acontecer. E quando a gente está abordando aqui a fatalidade, nós vamos ter um olhar para nós, como espíritos. Existe fatalidade para o espírito? É sobre isso que nós vamos conversar na noite de hoje. Então, existem aqueles temas que são fatais, aqueles temas que irão acontecer inevitavelmente na nossa vida, como espírito ou quando encarnados. Existem situações que, quando a gente reencarna, estão definidas que fatalmente irão acontecer. Uma delas, já dando um spoiler, vamos dizer assim, é a certeza que nós temos que a morte do corpo físico irá nos alcançar. Isso é uma fatalidade da vida na matéria. Por mais que a gente deseje, por mais que a ciência evolua, por mais que a qualidade de vida nos visite, num determinado momento, o corpo físico irá entrar em falência. Isso é uma certeza da vida. Isto é uma fatalidade. Porque não importa o que a gente faça, a gente pode até, com os cuidados, e devemos assim agir, com os cuidados com a saúde, com a alimentação, o pensamento equilibrado, as emoções equilibradas, ou seja, um monte de coisa que não é tão simples assim de a gente conseguir, Mas se a gente cuidar dessas questões, atividade física, etc., o nosso corpo físico vai responder com saúde, muito provavelmente. E a gente pode até ter uma vida longa, dependendo de outras questões, e
e a gente vai falar sobre isso, do nosso planejamento reencarnatório. Mas, independente desse esforço que a gente faça, num determinado momento, a morte do corpo físico irá nos alcançar. Okay? Mas, para a gente refletir a respeito da fatalidade, a gente vai resgatar alguns entendimentos que já vão nos responder se existe fatalidade ou não. O primeiro deles é a existência de Deus. A doutrina espírita nos diz que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E esse Deus, perfeito nas suas leis, tem como características a bondade, a justiça. Então, todas as leis de Deus que nos alcançam e que regem a nossa jornada, trazem no seu âmago essa característica, a bondade e a justiça. Então, o Deus que a doutrina espírita nos apresenta é esse Deus amoroso, bondoso e justo. Sempre. Perfeito na sua lei, então sempre amoroso, bondoso e justo. E por consequência, então, a gente compreende que tudo aquilo que nos visita, tudo aquilo que nos alcança, de alguma maneira, traz em si essa característica. A bondade, o amor e a justiça. Todas as situações da vida trazem para nós espíritos essas características embutidas naqueles acontecimentos. Por maiores que sejam as dores, as aflições que muitas vezes nos visitam, né? E o mundo, como disse Jesus, no mundo tereis aflições, nos dizendo que nesse estágio em que nós nos encontramos, o estímulo da dor muitas vezes nos visita como elemento de educação. Isso é uma realidade. Né? Os escândalos são necessários, ou seja, as aflições ainda nos visitarão. Os escândalos são aquela colheita amarga, fruto da nossa própria imprevidência e plantação anterior. Mas, como é fruto da nossa plantação, ali se encontra a justiça de Deus presente. E vejam, Deus bom, justo e amoroso. Então, nada que nos aconteça vem com a característica de castigo, punição, mas sim um processo de educação, a vida nos convidando à reflexão e ao crescimento. Então, a existência de Deus é o elemento, é o princípio fundamental da doutrina espírita. Sem isso, nenhuma outra discussão faz sentido dentro da doutrina. É preciso que a gente tenha muito claro isso, a ponto de qualquer tema que a gente venha discutir, se em algum momento o nosso entendimento a respeito daquele tema, estamos discutindo a mediunidade, se o nosso entendimento a respeito da mediunidade não estiver condizente com esse entendimento de Deus que a doutrina espírita nos traz, é porque o nosso entendimento da mediunidade, nesse exemplo, está distorcido. Então é importante a gente lembrar dessa base primeira, e por isso o Livro dos Espíritos começa falando a respeito de Deus, que é sobre ela que os demais conceitos estão alicerçados. Quando a gente falou lá das partes do Livro dos Espíritos, a gente viu que a primeira parte é das causas primeiras, lá se encontra a discussão a respeito de Deus, da matéria, mas tem uma segunda parte que ocupa praticamente metade do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita. E ali, o objeto, que é o objeto de estudo da doutrina espírita, que é o espírito, se encontra trabalhado de maneira bastante detalhada. Nós somos espíritos. O segundo elemento, então, o segundo princípio é a existência e sobrevivência do espírito. Quando nós lançamos o nosso olhar sobre os acontecimentos da vida na matéria, é importante lembrarmos da nossa essência como espíritos. Esse nosso momento em que nós estamos aqui encarnados, ele é transitório. Como falamos antes, uma das certezas da vida é a morte do corpo físico. Ela vai nos visitar. Porém, nós, espíritos, sobrevivemos à morte do corpo físico. Para o espírito não existe morte. Para o espírito somente existe vida. Existe morte para o corpo físico. Para o espírito somente vida. Em algum momento, nós fomos criados por Deus. Como diz na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, simples e ignorantes,
Ou seja, com todo um caminho de desenvolvimento, de evolução a ser construído no campo da inteligência e no campo das virtudes. E fomos lançados nesse processo rumo à perfeição possível do Espírito alcançar. Nós seremos perfeitos como Deus o é, mas nós faremos essa jornada evolutiva rumo à perfeição. Então, nós, espíritos, fomos criados por Deus com essa jornada rumo à perfeição. E isso, para o espírito, é uma fatalidade. Ou seja, todos os espíritos alcançarão esse destino, mais cedo ou mais tarde. Como foi comentado pelo irmão Paulo na leitura, a pessoa mais desequilibrada que nós conhecemos, que eventualmente o nosso julgamento a coloca nessa posição, ela também alcançará, assim como nós alcançaremos esse destino. Isso é uma fatalidade para o espírito, alcançar essa tão desejada perfeição. Por que desejada perfeição? Porque junto da nossa jornada rumo à perfeição, nós nos aproximamos cada vez mais da felicidade. A infelicidade, ela é fruto das nossas imperfeições. Nós sofremos quando nos deparamos com as nossas imperfeições. E isso é um processo, é normal, é o nosso momento, é o nosso estágio, nós não somos espíritos perfeitos ainda. Só que essa jornada, então, desde a criação do espírito, e Deus cria espíritos desde sempre, nós não fomos criados todos ao mesmo momento. Nós aqui presentes não temos todos a mesma idade como espíritos. Alguns podem ter vivido milhares e milhares de anos a mais do que os outros. Deus segue criando incessantemente. Só que então essa nossa jornada, uma perfeição, ela não é possível de ser obtida numa única experiência na matéria. Os Espíritos nos dizem que o nosso verdadeiro lar, o nosso verdadeiro mundo, é no mundo espiritual. Nós nos encontramos aqui na matéria de passagem, para viver determinadas experiências, determinados aprendizados, cooperarmos na matéria com a cocriação, sermos co-criadores de Deus. Alguém produziu esse notebook, esse projetor, construiu essa casa, as cadeiras que nós estamos usufruindo. Foi Deus diretamente? Não. Foram as leis de Deus que permitiram, entre essas leis, as leis que regem a matéria, as leis da natureza? Sim, foram essas leis que permitiram isso. O princípio inteligente que se encontra na matéria, produzindo essas diversas formas e características, foram as leis de Deus que permitiram que assim acontecesse. Então nossa realidade é que somos espíritos. Nosso verdadeiro lar, nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Porém, de tempos em tempos, para determinadas experiências e aprendizados, nós mergulhamos na matéria, utilizando para isso de um corpo físico. Passamos um tempo aqui, realizamos determinados aprendizados, depois retornamos ao final. Como é que se dá esse final? Com a morte do corpo físico. Retornamos ao mundo espiritual e lá seguimos, não sentado numa rede, num banquinho, numa palmeira, nada disso. Seguimos trabalhando, aprendendo, estudando, porque estamos conscientes. Uma vez conscientes, continuamos pensando. O mundo espiritual é muito mais ativo do que o mundo na matéria. Porém, passado um tempo lá, surge a necessidade de novos aprendizados que a matéria tem condições de nos propiciar. E quando nós mergulhamos na matéria, o esquecimento do passado nos visita como a misericórdia de Deus presente. Por quê? Porque nos possibilita que nos reencontremos aqui sem o peso de escolhas equivocadas anteriores, sem o orgulho, eventualmente, a estar presente, por nos lembrarmos de situações anteriores. O que nos possibilita um recomeçar em muitas das nossas relações. Possibilita que nos reencontremos com as pessoas sem aquela lembrança, eventualmente, de equívocos ou de termos feito mal para determinado alguém. E a vida nos convida, então, a nos reaproximarmos. E
só dando uma pincelada, a família é um dos lugares onde isso acontece de maneira muito intensa. Né? Ali estão os nossos principais reencontros com irmãos nossos, com quem precisamos caminhar ombro a ombro nessa jornada. Então a reencarnação é esse processo, em que o espírito de tempos em tempos vem na matéria, aprende uma parte daquilo que necessita, retorna ao mundo espiritual e assim um ciclo, né? Até que ele se torne um espírito puro quando ele não necessita mais desse processo. Mas estamos bem distantes ainda de chegar a essa coisa, bem distantes, o que não é demérito, é a nossa realidade. Né? Como dizia um conhecido nosso, o seu Abelardo, lá no Mundo Amaral, que já está no mundo espiritual há um bom tempo, ele dizia: se hoje às vezes somos maus, já fomos cruéis. O nosso melhor momento é agora, mesmo como sociedade aqui nesse planeta. Ah, mas tanta dificuldade, tanto mal, tanta crueldade, mas esse mal, essa crueldade que a gente verifica lá fora, hoje nos escandaliza, hoje nos incomoda. Tenho certeza que cada um de nós, se pensar nas pessoas com quem convive, vai encontrar entre elas, a maioria delas como pessoas de bem, pessoas que buscam fazer o bem. Né? Então, sim, é um momento de lutas, ainda de dores, mas é um momento de transformação para um planeta melhor. Então, a reencarnação é esse processo. Um outro item que nós vamos passar rapidamente é a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, a mediunidade, né, permitindo que o mundo espiritual se comunique conosco. Assim nasceram tantas obras espíritas, né? Assim o nosso anjo da guarda de alguma forma consegue se comunicar conosco, ou seja, todos nós temos um pouco de mediunidade, mas não de maneira ostensiva. São aqueles que têm uma percepção mais constante e ampla do mundo espiritual, ou seja, veem os espíritos, escutam, né? Percebem a presença deles com maior frequência, né? Porque eles têm a necessidade de compreender que o mundo espiritual existe. Eles não conseguem negar essa realidade. São espíritos como nós, os médiuns, não são nem melhores nem piores. São espíritos que estão nesse mesmo mundo, com essas mesmas características que a gente falou até agora, mas eles têm essa percepção mais clara do mundo espiritual. E por último, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, não é somente na Terra que os espíritos reencarnam. Seria muita pretensão nossa imaginar que um planeta tão pequeno como a Terra, dentro do universo que não para de se expandir, seria o único mundo habitado por inteligência. Né? Então, a doutrina espírita nos diz com clareza que os mundos são habitados. E que a Terra não é nem um mundo menos evoluído e nem o mais evoluído. Ela se encontra num mundo aí de segunda categoria, passando para a terceira categoria, dentro de uma classificação que existe na obra espírita. E é importante, então, quando a gente alcança esse estágio de espíritos que reencarnam no reino nominal, que somos nós, né, porque existe um princípio inteligente que vem evoluindo lá desde o mineral, do vegetal e do animal, mas nós estamos num outro estágio. Nós temos consciência de nós mesmos, né? Nós estamos filosofando a respeito da vida. Por mais que eu goste dos meus cachorros, lá eles não fazem isso. Eles estão num outro estágio de evolução. E quando a gente chega nesse estágio, a gente recebe de Deus o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma ferramenta importantíssima, porque ela nos possibilita escolhermos a cada instante o que a gente quer fazer. E junto com essa liberdade de escolher, a gente assume as consequências das escolhas que a gente faz. Esses dois elementos juntos, livre-arbítrio e lei de causa e efeito, representam a justiça de Deus conosco. Tu podes agir e tu és responsável pelas escolhas que tu faz. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós chegamos aonde chegamos por conta de escolhas que a gente fez. Provavelmente, a cada momento a gente fazendo o melhor que a gente pode fazer, ou que naquele momento a gente entendia que era o nosso melhor. Então é muito importante que a gente se perdoe a cada instante, que a gente aprenda a perdoar as outras pessoas, porque da mesma forma como nós, o nosso irmão também está nesse processo. Às vezes aquilo que para mim é fácil, para o Joel pode ser difícil.
aquilo que o Paulo realiza com facilidade, para mim pode ser um desafio gigantesco. Porque cada um de nós tem uma história que nos trouxe até aqui. Então, não nos cobremos mais do que devemos. A cada dia, busquemos fazer o nosso melhor. E é esse o convite da vida, né? Que a gente tem a liberdade de escolher, mas somos responsáveis pelas consequências das escolhas que a gente faz. Quando a gente vai reencarnar, a gente não cai de paraquedas. Existe um planejamento reencarnatório. Mas como assim planejamento reencarnatório? A gente falou que nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual. E a gente vem aqui para aprender determinadas coisas. Então o planejamento reencarnatório, ele vai ao encontro das nossas necessidades de aprendizado. Então quando a gente vai para a matéria, está lá, precisa desenvolver esse ponto, precisa reencontrar essa pessoa para se acertar, né? Vai ter que viver determinadas experiências, né? É analisado como eu sou, qual é o meu estado naquele momento e o que eu necessito desenvolver. E aí é feito um planejamento. E esse planejamento tem alguns itens. As características físicas, por exemplo, em que sexo eu vou renascer, né? Porque isso me remete a determinadas experiências específicas aqui. Se eu vou ter alguma doença importante, né? Pode ser que isso venha previsto no meu planejamento. Que independente da minha conduta aqui, já tenha um elemento previsto. Independente que eu diga assim, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha saúde, mas num determinado momento, uma doença importante se instala em mim. Por quê? Porque aquela doença vai me trazer uma determinada experiência que eu necessito para o meu crescimento. O objetivo da vida não é o corpo físico, o objetivo da vida é o espírito. Então, o objetivo da vida não é a preservação do corpo físico, mas propiciar ao espírito das experiências que ele necessita para o seu crescimento. Eu lembro, meu pai fez um tratamento de câncer há 16 anos atrás, e ele estava, eu fui com ele fazer uma sessão de radioterapia lá no Hospital Horácio Guerra, em Curitiba. Estávamos lá na lanchonete, depois da rádio, e tinha um homem e uma mulher conversando. Não sei se era um casal ou não, mas pouco importa, eles estavam conversando. E o homem, eu lembro muito bem desse diálogo, o homem falava para a mulher que estava lá, eu não sei se ele refletindo para ele ou se ele verbalizando para convidar ela àquela reflexão. E ele dizia o seguinte, quando eu olho, lá no hospital de câncer, quando eu olho uma pessoa adulta com câncer, eu posso compreender que isso é consequência da sua conduta perante a vida, pode ser, né, eventualmente, né, se alimenta de maneira desequilibrada, enfim, pode ser que ela, aqui, na sua conduta com o corpo, teve esse gatilho, pode ser que seja a sua mente, enfim, mas quando eu vejo uma criança, ele fala isso, quando eu vejo uma criança pequena, 3 anos, passando por esse processo, e daí ele dizia assim, talvez só a tal da reencarnação para explicar. Né? Porque ele lançava o olhar ao espírito. Né? Novamente, para o espírito somente existe vida. Então nós chegamos aqui não como uma folha em branco, não como uma página a ser escrita desde a primeira vez. Nós chegamos já com um histórico, uma história, e que lá já foram realizadas as escolhas que nos remetem a determinadas consequências que agora estamos vivenciando. Quando a gente vai falar sobre a justiça das aflições no Evangelho, a gente vai ver que existem causas das aflições, dos sofrimentos que se encontram nessa existência. Eu posso estar plantando agora e colhendo agora. Mas quando eu não encontro nessa existência a causa de determinada aflição, é porque essa causa se encontra em existências anteriores. A família onde eu vou chegar, eu nem digo onde eu vou nascer, onde eu vou chegar, porque às vezes eu nasço de uma outra forma, eu chego a essa família e ali eu estou interligado, porque ali sim tem alguns reencontros muito importantes. Né? Onde eu vou nascer, se eu vou nascer aqui ou lá na Ucrânia, se eu vou nascer no Rio de Janeiro, se eu vou nascer na África, nos Estados Unidos. Por quê? Porque o ambiente é muito diferente. E eu vou estar sujeito àquela cultura, àquela sociedade. Isso faz diferença na experiência que eu vou viver.
né? Então, o local onde eu vou nascer, a profissão que eu vou exercer, porque ali vão ter elementos importantes para o meu amadurecimento da inteligência e também vão, dependendo se é uma área mais social, se é uma área mais exata, também vai me convidar a determinadas experiências no campo da virtude. Se eu vou me casar ou não, se eu vou ter filhos ou não, vem um planejamento para isso. E a morte? Como é que vai ser, possivelmente, a minha morte? Com qual característica, com qual gênero de morte e quando que ela vai acontecer? Se eu vou viver 70 anos, 50, se eu vou viver 3 dias ou 103 anos. Isso vem no meu planejamento. Olhando isso daqui, a gente vai ver que tem coisas que são planejadas e que vão acontecer. Ou seja, eu vou nascer em determinado local, isso eu não consigo mudar. Ou seja, a fatalidade de que eu vou nascer e que o corpo físico vai morrer, isso também existe. Mas a profissão, pode ser que eu modifique aqui, pode ser que depois que eu chegue aqui eu me interesse por outra área, modifique a minha escolha e a vida vai, dentro da escolha que eu faço, porque eu tenho livre-arbítrio, ela vai tentar se ajustar para tirar o melhor proveito daquilo. Eu vinha com uma ideia de casar com determinada pessoa e construir família com ela, e ter 3 filhos. Aí eu chego aqui, vejo o preço da gasolina a R$7, decido ter um filho só. Né? Decido ter um filho só. E os outros 2, o que eu faço? Eu não sei, depende. Depende da necessidade deles estarem junto comigo aqui. Pode ser que eles cheguem de uma outra forma, como um neto, como um genro. Pode ser que não, pode ser que eles fiquem de boa lá e digam, tá bom, eu vou em outro momento. Mas aqui daí eu faço um convite a gente a perceber como é difícil para a vida, para essa engrenagem da vida, reunir todos nós aqui nesse momento. É difícil. Como demora para reunir a nossa família, para convencer todo esse pessoal a reencarnar, para botar todo mundo junto. Então, é necessário que a gente faça um convite para que a gente observe essa oportunidade com atenção. Né? Às vezes aquela pessoa difícil, fomos nós mesmos que pedimos para estar lado a lado com ela. E daí, como diz os mais jovens, daí a gente chega aqui, fica cheio de mimimi, que não quer, porque não gosta, vou embora, vou para longe. Né? E daí a gente pode voltar para o mundo espiritual, cheio da alegria, claro, né? E chegar lá e dizer, poxa, fulano, eu me afastei dele, né? E era a pessoa que eu precisava me encontrar. Não tem regra, mas é importante a gente observar que nem todos aqueles que estão no nosso convívio são nossos afetos. Os afetos já são conquistas realizadas. E às vezes aquele que está lá que é difícil é justamente onde está a nossa missão, a nossa prova, a nossa expiação, o nosso mérito em trazer ele para junto de nós. Tá? Então a gente vê que tem coisas aqui que não são passíveis de serem modificadas, mas outras sim. Eu posso vir com uma previsão de 70 anos, só que eu cuidei tão mal do meu corpo que eu vou embora com 50 anos. Ou, como a gente vê em algumas obras espíritas, eu estou na iminência de resolver temas importantíssimos, que eu estou há várias encarnações tentando resolver. E eu consegui um acréscimo de permanência no corpo físico para resolver aquela pendência que era tão importante. Porque, novamente, o objetivo da vida na matéria é o espírito e não o corpo físico. Né? Então, a vida vai procurar se ajustar a isso. Então, lembretes importantes. Primeiro, a lei é de amor. A gente não está aqui para ser punido, para ser castigado, nada disso. A gente está aqui no processo de educação. Né? E a lei, o objetivo da vida principal é que a gente aprenda a amar. Que a gente aprenda a amar. Esse é o objetivo da vida. Não existe castigo, existem consequências. Né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós estamos nos encontrando conosco mesmo a cada instante. As escolhas que nós fazemos geram o caminho por onde a gente vai percorrer. Então, se eu quero um caminho diferente no futuro, se por onde eu estou caminhando não está bom, eu preciso pegar uma nova direção. E se pegar uma nova direção, parte das escolhas que eu faço. A vida é um processo de educação do espírito, a gente já falou sobre isso. E a dor que nos visita é um alerta da vida. Eu coloquei aqui uma figura. Eu vou bastante a Campo Alegre, meu pai nasceu lá, hoje ele mora lá num lar
numa instituição de longa permanência, num lar de idosos, está com partos, numa condição bastante avançada. Né? E é óbvio que o meu olhar sobre esse momento dele é um olhar espírita, é um olhar que eu vejo um espírito que para mim é muito querido, passando por uma experiência, uma prova, uma expiação bastante dura, né? Mas é um processo, não só para ele, como para mim, para quem está próximo, né? A gente também está envolvido nesse processo. E a vida nos convida a amar. Né? Não importa o que ele esteja vivenciando, o convite que a vida nos traz é amar. Mas a dor é um alerta da vida. E essa imagem aqui, tem um cara em cima de um cavalo, tem o gado lá, né? E tem um cachorro ali, bem aqui, né? E um dia, conversando com desses peões lá de Campo Alegre, ele falava assim, hoje eu fui tocar o gado, os cavalos não cansaram tanto, porque os cachorros trabalharam bastante. Olha que interessante, né? E daí ele falava da função do cachorro, né? Quando vem a boiada assim tocada e de repente uma daquelas reses foge, vai lá para o meio do mato, o cachorro vai atrás, latindo para trazê-la de volta para o grande grupo. O cachorro não vai lá para morder, para matar, para machucar, vai lá para trazer de volta. Para mostrar que aquele caminho não é um caminho que tem que ser buscado, que tem um outro caminho que ela tem que seguir. A dor da nossa vida é esse cachorro, que vai nos alertar que o caminho que a gente está percorrendo não é o melhor caminho. E daí nos convida à reflexão. A dor não vem para nos castigar, não vem para nos machucar. Ela vem para nos alertar, para nos fazer despertar e perceber que aquele caminho não é o melhor caminho. E daí a gente tem que parar, respirar, observar como é que a gente está caminhando e compreender qual é o melhor caminho, qual a melhor decisão, qual a melhor escolha a ser tomada. E isso é o uso do livre-arbítrio, isso é individual. Né? Então a gente vai percebendo que a vida ela tem um plano, ela tem um programa que ele é individual para cada um de nós e que está conectado com a nossa história anterior. Né? Ele tem as experiências que a gente vai vivenciar aqui, elas têm relação direta com a nossa história, com a nossa necessidade nesse processo educativo. Então, como diz o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, pela psicografia do Divaldo Franco, somos herdeiros de nós mesmos. Herdeiro de si mesmo, o espírito transfere de uma para outra etapa as conquistas e os prejuízos de que se faz possuidor, sendo-lhe impostos os deveres da reabilitação e do refazimento quando erra, tanto quanto do progresso quando se porta com equilíbrio. Mesmo quando, sob a ocorrência das provas e expiações, encontra-se em processo de crescimento interior e na busca da meta iluminativa, que é a fatalidade da qual ninguém consegue evadir-se. Então, essa meta iluminativa, esse processo de desenvolvimento em nós da inteligência e da virtude, né? Esse progresso que o espírito tem que realizar, ele é uma fatalidade do espírito. Ou seja, em algum momento, todos nós chegaremos lá. Né? Mas, importante a gente perceber nós estamos conectados. O espírito, ele é uma história única. Temos momentos que a nossa vida, a nossa vida acontece no mundo espiritual, e em outros momentos ela acontece na matéria. Mas o espírito é a sua jornada é única, né? Então, por isso o Manuel nos diz que o espírito transfere de uma para outra etapa as conquistas e os prejuízos do que se faz possuidor. E então, como disse Jesus, dará a cada um segundo as suas obras. E daí, entrando na 851, pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e nesse caso que vem a ser do livre-arbítrio. Já falamos bastante a respeito disso, né? Não faz sentido a gente entender que a vida já vem com um livro escrito e que nos basta seguir o fluxo das coisas. Não, o livre-arbítrio é a ferramenta que norteia a nossa caminhada na Terra, né? Então, mesmo aquelas situações que fisicamente nós experimentamos aqui, né? Por exemplo, a questão da riqueza ou da pobreza,
que muitas vezes fazem parte, sim, do nosso planejamento, porque são experiências distintas que o Espírito vivencia e retira aprendizados distintos, né? Elas já vêm fazendo parte desse planejamento. Então, nos dizem os Espíritos, a fatalidade existe apenas pela escolha que o Espírito fez ao reencarnar de experimentar essa ou aquela prova. Escolhendo a constrói para si uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que se acha colocado. Destino no sentido das experiências que ele vai vivenciar, mas que foram escolhidas por ele quando ele veio reencarnar. Né? A gente participa, em algum grau, do nosso planejamento reencarnatório. A gente não escreve ele sozinho, porque nós não temos ainda o equilíbrio e o entendimento suficiente para isso. Os espíritos, quanto mais elevados se tornam, mais eles têm condições de participar de maneira integral, ou deliberar, vamos dizer assim, a respeito das experiências que eles necessitam vivenciar. Nós ainda somos assessorados por espíritos mais elevados que nós, que estudando a nossa situação, nos mostrando a nossa necessidade, em conjunto conosco, estabelecem o que a gente vai viver aqui quando a gente vem para essa escola, ou seja, quais disciplinas nós vamos estudar, quais experiências nós vamos vivenciar, em conformidade com aquilo que nós necessitamos aprender. Né? Depois vocês podem ler a íntegra, né, desses itens, eu não vou me ater tanto ao texto. Okay? O que é importante, né? Deixa eu resgatar aqui uma parte da 851. Pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem ou mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Quando a gente fala das questões morais da vida, das escolhas que a gente faz no campo da moral, ali não existe fatalidade. Ali sempre está presente o nosso livre-arbítrio. O certo ou errado são análises, definições, escolhas de cada um de nós. Mas ali não existe fatalidade. É diferente de aquilo que a gente falou, vai experimentar determinada doença. Isso pode ser que seja tão importante para o espírito vivenciar que, independente do que ele faça, aquela doença vai se instalar, porque tem um aprendizado. Isso é uma fatalidade no campo físico. Agora, as escolhas, se eu vou agir, se eu vou para a esquerda ou para a direita, se eu entendo que isso está certo e aquilo está errado, ou seja, aquelas escolhas que afetam a minha condição moral, para elas nunca existe fatalidade. Sempre presente no nosso livre-arbítrio agir. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino, ou seja, independente do que ela faça, vai acontecer determinada coisa, né? O que eles dizem, né, os espíritos? São provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. E aquela prova pode ser tão relevante, tão importante, que por mais que a gente tente tirá-la da nossa frente, ela vai se instalar novamente, porque depende dela, para nós, um determinado aprendizado. Então, aquilo que nos parece uma dor, uma dificuldade, às vezes é um remédio, sim, com sabor amargo, mas que vai nos gerar, vai nos levar a um novo patamar. Nem todas as situações, não devemos olhar as situações, as dificuldades da vida com essa premissa. Devemos olhar, sim, entendendo que isso pode acontecer. Mas, independente da dificuldade, a vida nos convida a que a gente tente mudar aquele estado das coisas. Eu gosto de assim, se eu vejo que tem uma onda gigante vindo lá, eu não vou ficar aqui de braços cruzados esperando ela me acertar. Eu vou tentar me desvencilhar, eu vou tentar mudar o rumo, eu vou tentar escapar daquela situação. Porque às vezes, nesse esforço de superação da situação, é que está o crescimento que eu preciso experimentar. Né? Mas se é algo que eu preciso de maneira tão intensa, pode ser que por mais que eu lute, aquela experiência vai estar lá presente até que o processo de educação aconteça. Né? Aqui a gente passa lá. Ó, comentário do Kardec. E daí o Kardec faz uma outra abordagem também interessante, né? Que às vezes a gente acha mais simples, né, atribuir ao destino as dificuldades que a gente está passando. Ah, isso é obra do destino.
quando que a vida nos convida que a gente faça esforço, que a gente busque mudar as coisas, que a gente busque se melhorar, se transformar. E por uma facilidade, vamos dizer assim, a gente prefere dizer assim, não, isso é meu destino é sofrer. Não, a gente não veio aqui para sofrer, a gente veio aqui para aprender, a gente veio aqui para se educar. Né? Então, não importa o desafio que tem, importa que a gente lute, porque a luta sempre irá nos transformar. Né? Então, a simples aceitação de que as coisas são do jeito que são, porque tem que ser assim, não é verdadeira. Né? Quando a gente vê um irmão nosso sofrendo, a gente entende que lá está presente a justiça divina, sim. A gente entende que são experiências que a gente precisa vivenciar, sim, a gente entende isso. Mas a gente entende também que lá está o amor, né, presente. E porque o entendimento equivocado seria dizer assim, não, está passando por isso é porque ele precisa passar, e eu vou ficar sem fazer nada. E às vezes a vida me colocou ali como instrumento de minimizar aquela dificuldade, de ajudar ele a transformar aquela situação, de minimizar a dor que ele está passando. Então, se a ele compete aquela experiência, sim, de alguma forma compete. A mim compete movimentar o amor que já existe em mim, em benefício daquele irmão, aliviando ele das dores na medida do mérito e da possibilidade que a vida ofereça a ele. Né? Que a gente acabou de falar que tem situações que, por mais que a gente busque modificar, permanecerão instaladas até que o processo educativo aconteça. Mas veja, tudo isso conectado com a nossa história, com a nossa necessidade como espíritos, fazendo parte de escolhas que a gente pensou para o nosso planejamento reencarnatório. Ah, mas por que a gente fala de tanta dificuldade? É que o nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações, que está em transformação para um mundo de regeneração, mas característica de provas e expiações onde o mal se sobrepõe ao bem. Qual o mal? O mal que está dentro da gente. Não é o mal que está lá fora, é o mal que está dentro da gente. A gente ainda tem muita dificuldade. Né? Característica de espíritos reencarnados nesse planeta, de provas e expiações, espíritos rebeldes à lei de Deus. Rebeldes no sentido que a gente ainda não consegue vivenciar ela de maneira plena, estamos longe disso. Temos um entendimento às vezes equivocado, um entendimento voltado aos nossos interesses pessoais. Mas estamos na luta. O nosso melhor momento é agora, é no hoje que a gente consegue realizar as coisas. Então, daqui, olhar o que a gente consegue fazer de melhor. Né? A gente vai passar rapidamente sobre alguns pontos aqui, né? Porque o tempo urge e a gente também tem que trabalhar com o tempo a nos guiar também, né? Aqui, certas pessoas escapam do perigo mortal para querem outro. Parece que não pode escapar à morte. Não há risco, não há nisso fatalidade. Fatalidade, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis furtar. Se chegou o nosso dia, cara, pode ser que eu tropece na escada, pode ser que eu escorregue no banheiro, na hora que abrir a lista lá e chamar Luiz Adriano, busca o Luiz Adriano, vamos dizer dessa forma, né? Manda chamar o Luiz Adriano. Onde eu estiver, a vida vai me buscar, né? Ou seja, quando chegar o momento, por mais que a gente queira, não teremos como nos furtar isso, porque é um processo normal. A gente não veio aqui para permanecer para sempre. Nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Então, é como se a gente estivesse numa viagem, chega um momento que a gente tem que voltar para casa. E esse momento, ele é antagônico, né? Porque para nós que permanecemos aqui, quando o ente querido retorna ao mundo espiritual, não é um momento de tristeza, pela saudade, né? Pela ausência da presença conosco, presença física conosco. Mas a gente sabe, a doutrina espírita nos diz com clareza, é isso que a gente sabe disso. Né? A morte não existe para o espírito existe somente vida. E se num momento a gente se entristece aqui, nesse mesmo momento, lá no mundo espiritual, é um momento de alegria, pelos reencontros. Né? Então, se a gente voltasse hoje no mundo espiritual, quem que a gente gostaria de reencontrar lá? Tenho certeza que cada um de nós tem alguém, ou alguns, que se estivessem lá para nos receber, nos encheriam de alegria o coração. E se é assim com a gente, é assim com os nossos entes queridos, com o nosso amigo, com o nosso parente que parte para lá. Ele também gostaria de se reencontrar com alguém. E que bom que a gente possa pensar
e desejar que esses reencontros estejam acontecendo, que são felizes, que são leves, que são agradáveis. Né? Isso nos acolhe, isso nos enche de consolo ao coração, num momento que sim, para nós que estamos aqui, é um momento de dificuldade, né, de dor. Aqui ele fala, né, se não for chegar no momento, não é para partir, né? O fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte. Então, chegou a hora de morrer no corpo físico, isso vai acontecer. Daí na 854, Kardec diz, então, quer dizer que não adianta tomar precaução para a vida. E daí os Espíritos vêm nos falar, nos lembrar que a gente tem um instinto de conservação. Que é importante, se a gente não tivesse esse instinto de conservação, a gente não se defenderia dos riscos físicos e a morte física nos alcançaria talvez muito mais cedo, nos levando, fazendo com que a gente perdesse, né, esse momento importante que a gente se encontra aqui na matéria. O Espírito sabe por antecipação qual gênero de morte que deve sofrer, dependendo do tipo de vida que a gente vive, da forma como a gente vive, a gente se coloca em determinadas situações. Então a gente pode ter uma ideia de que está mais propenso a desencarnar de determinada forma. Né? Se a morte não pode ser evitada quando chega a sua hora, acontece o mesmo com todos os acidentes no curso da vida. Os Espíritos nos dizem, são em geral coisas demasiado pequenas, ou seja, eu chutei a pedra lá e arrancou a minha unha. Isso é uma distração da vida, não é um elemento importante. Agora, se eu caio ali, quebro a minha perna, isso me coloca num processo na vida em que eu passo a ter uma determinada experiência a partir daquele momento, aquela situação já tem uma relevância maior, porque fez com que eu, espírito, vivenciasse uma nova condição. Né? A fatalidade só existe nessas duas horas, aquela que deve desaparecer e desaparecer desse mundo. Há fatos que devem ocorrer forçosamente, que a vontade dos espíritos não pode conjurar. Sim, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Bastante. Se determinada situação tem que acontecer, por mais que a gente tente modificar, ela vai se dar. Mas isso só são somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral, são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. Né? Então não estamos falando desses acontecimentos menores da vida. Pode o homem, por sua vontade, pelos seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Né? O objetivo da vida é a educação. A gente não veio aqui para sofrer, a gente veio para se educar. E eu posso, né, como diz, tem duas portas para abrir, a porta do amor e a porta da dor. Não é assim que o popular fala? Então, se o meu objetivo é eu me transformar, e se transformar é eu botar o amor em movimento, se eu busco isso na minha vida, cada vez menos a dor tem a necessidade de me visitar. Porque a dor vem como aquele alerta, para que eu busque o caminho correto. E se eu já estou buscando esse caminho, é natural que aquelas experiências dolorosas também não sejam mais tão necessárias. O homem comete um assassinato, sabe escolher a sua existência que se tornará assassino. Esse item é importante a gente falar. Né? Ninguém vem no seu planejamento reencarnatório com estabelecido que vai ser um assassino. Isso não existe. Portanto, a gente tem isso como consciência. Né? Mas eu estou inserido num ambiente, eu vou reencarnar numa situação onde tem muita violência. Ou seja, existe um potencial para que lá eu me envolvo com esse tipo de situação, isso é outra questão. Mas a liberdade de escolher e definir sempre vai estar na minha mão. Ninguém vem com essa missão, com essa tarefa, com esse plano, eu vou ser um assassino. Da mesma forma, como ninguém reencarna com o suicídio no seu planejamento. É importante que a gente aborde isso. Ninguém reencarna com o suicídio no seu planejamento. O suicídio é sim um desvio da rota do espírito. Então, o que não torna aquele espírito um ser abandonado por Deus, nada disso. Mas sim, não era aquele plano, não era aquele desfecho. Não deveria ser aquela... O final da sua experiência na matéria não deveria ser aquele. Mas isso é objeto de outro estudo. Né? Então aqui a gente já falou. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos não existe jamais a fatalidade. Eu vou escolher se eu quero ou não fazer determinada situação, quando estou falando dos atos da minha vida moral. Aqui ele fala a respeito dos costumes sociais, ele vai dizer que os costumes sociais
Por isso que a gente falou, se reencarnar na Ucrânia, nos Estados Unidos, na África do Sul, em Joinville, faz diferença porque eu estou inserido numa sociedade onde tem determinados costumes e que isso vai me influenciar. Eu posso sim buscar modificar essa questão de coisas, né? A sociedade pede isso, né? As leis, os costumes, eles vão sendo modificados de tempo em tempo, conforme a sociedade vai avançando. Então isso também é um papel nosso, né? E aqui a gente busca uma frase do Geraldo Campetti que diz: nós vivemos num regime de interdependência. Tudo que nós fazemos afeta o outro. Tudo que o outro faz nos afeta direta ou indiretamente. É a lei das associações, das afinidades que se estabelece, semelhante atrai semelhante. Por mais que o progresso, o desenvolvimento seja individual, né, as escolhas que eu faço afetam o todo, né? Quando eu me melhoro, o todo melhora. Quando eu jogo o lixo na rua, eu afeto a minha comunidade como um todo. Então nós estamos conectados, a gente vive num regime de interdependência. Aqui, se há pessoas para as quais a sorte é contrária, outras parecem favorecidas, né? A gente falou que isso pode ter a ver com gênero de prova, né? Pode ser que alguns viveram para viver a prova da riqueza, o que parece, numa análise nossa aqui na matéria, parece que seria excelente e é um engodo, é um engano, não necessariamente isso é, porque as paixões da matéria podem nos arrastar de maneira muito grande, né, com as facilidades que a matéria nos traz, né? E seguindo aqui, já para a gente avançar para a etapa final, o que eles nos dizem aqui é que o espírito, quando no mundo espiritual, a gente tem, nesse planejamento reencarnatório, a gente não vai escolher o que é mais fácil. A gente não vai escolher ficar lá na beira da praia, pegando brisa no rosto. A gente vai, auxiliado por outros espíritos que sabem das nossas necessidades, escolher aquilo que é mais frutuoso, aquilo que vai trazer mais benefícios para a nossa necessidade como espíritos. Ok? Aí, que é o que ele diz na 866, os espíritos procuram na sua maioria as provas que lhes sejam mais frutuosas. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportas, mais te elevas. Os espíritos procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas. O que fazer, então, na vida? O que a gente deve procurar fazer perante esse cenário todo, né? Em que a gente teve esse plano todo? Eu gosto de dizer que, independente, a lei é de amor. Então, a cada momento, a cada situação, a gente procurar movimentar o amor que a gente tem. Para nós mesmos, para o próximo, né? Mas para nós mesmos também, a gente se amar, a gente se perdoar. É importantíssimo isso. Porque se eu não me perdoo, se eu não me amo, eu vou ter muita dificuldade de perdoar e amar o outro também. Então, me amar faz parte desse processo. Eu gosto de dizer assim que amar, né? Me amar primeiro e amar o próximo. É me amar também, né? Nas escolhas que eu faço na vida, o amor a mim mesmo tem que estar presente. Eu amo todos e me abandono, isso não se sustenta. Para nós, espíritos, né, na mediana, porque quando a gente olha aqueles mártires, é uma ilusão pensar que eles não se amavam. Eles já tinham uma dose de amor tão grande que eles conseguiam movimentar esse amor em benefício dos outros, né? Nós, de maneira geral, nós precisamos que nas nossas escolhas nós nos amemos também e não só o outro. Como é que eu vou me sentir depois de fazer isso? É preciso que eu me sinta em paz, que eu me sinta bem com aquilo que eu estou realizando, né? Então, concluindo, em cada instante de nossa vida estamos recolhendo o que semeamos. Dependendo da nossa sementeira de hoje, a colheita é melhor de amanhã. E finalizando, então, a nossa fala da noite, né? Colocamos aqui uma frase do Geraldo Campetti. Nós assistimos bastante o vídeo dele, vocês podem encontrar no YouTube, chamado Fatalidade e Livre-Arbítrio na Visão Espírita, em que ele diz: não existe acaso, casualidade na vida, mas sim causalidade. Ou seja, na vida não existe acaso, as coisas não nos acontecem por acaso, acontecem por uma causa, e essa causa está nas nossas mãos, nas escolhas que nós realizamos. Meus irmãos, desejo que a gente possa, a cada dia, fazer o nosso melhor.
o melhor que a gente é capaz de fazer, que a gente execute naquele dia. Né? Somos seres ainda imperfeitos, seres em construção. Iremos errar muitas vezes ainda, mas que dentro daquilo que a gente já pode acertar, que a gente consiga se aproximar ao mais disso. E desejo que hoje vocês voltem para o lar de vocês, que vocês levem muita paz nos corações. Obrigado, a casa, pela oportunidade de falar. Você poderia fazer a prece de encerramento para nós? Posso, sim. Eu convido os irmãos a nos unirmos em pensamento, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade da vida, agradecendo a esse Jesus que nos acolhe de maneira amorosa em todos os momentos e em todos os instantes. Esse amor que não nos julga, esse amor incondicional, que apesar das nossas imperfeições e dificuldades, não nos abandona, mas nos convida a cada dia a avançarmos adiante. Roguemos a Ele e aos Espíritos amigos, ao nosso anjo da guarda, que nos ajudem a ter um entendimento correto das situações que vivenciamos. Que tenhamos entendimento, paz em nossos corações, para que a nossa semeadura produza a tão desejada felicidade, a paz e o equilíbrio que tanto almejamos. Que nesse instante, no lar de cada um de nós, a presença amorosa de Jesus se faça presente. Uma boa noite. Que assim